Boa noite. Boa noite. Ei, Mari, boa noite. Ei, Ju, boa noite, gente. Para nossa sexta live. Ai. Olá, Mariana. Thaís, tudo bem, Thaís? Você tá dando conta de praticar? Olá, gente. Sexta live, hein? Ei, Douglas. Olá, gente. Tá frio demais aqui. Você gostou, Ju, dessa aula de hoje? Hoje eu te coloquei lá na parede, passei postura nova, né? Quis ter uma contração muito grande de serrátil. Aí vamos conseguir, hein? Ah, você vai passar todos os passos da manhã. Você tá dando conta de fazer o vácuo? Boa noite. Esperar só mais um pouquinho, gente. Quase morreu, Sara. E aí, Silvia, boa noite. Gente, vamos enviar o aviãozinho, pegar e enviar para os contatos de vocês, dar coraçãozinho pra mim, pra gente ficar em evidência no Instagram. Cheguei da clínica correndo pra poder fazer a live pra vocês, que eu tava atendendo hoje, aí eu atendi até mais tarde, e aí vim correndo fazer a live. Eita, Marcinha! Vamos lá, gente. Chama todo mundo, então pega, olha, pega o aviãozinho aqui e sai enviando os contatos. Chama o pessoal para poder participar. Se vocês conhecem alguém que tem dor lombar, então já envia agora pra gente falar um pouquinho da dor lombar, hein? Gente, eu amo frio, mas esse frio tá demais. Boa noite, boa noite. Ei, Amanda, boa noite. Amor, pode diminuir. Spotify Premium antes. Então aproveite 3 meses. Tô rindo do Charles ali. Gente, boa noite, todo mundo. Tá um frio, né? Espero que vocês estejam tentando praticar o LPF. A gente tá indo aí pra nossa sexta live. Deixa eu fechar minha blusa aqui um pouquinho. A nossa sexta, penúltima live. Triste. Só tem mais amanhã. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dor lombar. Se alguém tem dor lombar, manda um joinha assim pra mim poder ficar sabendo um pouquinho de vocês. Se vocês têm dor lombar ou não. Então, gente, a dor lombar, ela tem diversos fatores, né? Ela tem tantos fatores. Hoje a gente trata a dor lombar como uma dor com diversos fatores. Ela não é só uma dor de um problema físico, mas ela é psicossocial também, né? A gente já sabe isso na fisioterapia. E o LPF, ele vai ajudar muito para quem tem dor lombar, para fortalecer a musculatura do core, tá? Para fortalecer. Quando a gente trabalha essa musculatura, que é a musculatura do abdômen, a musculatura, né, do glúteo também, a musculatura da coluna, o quadrado lombar, o transverso do abdômen, quando a gente, os oblíquos, quando a gente começa a trabalhar essa musculatura, a gente vai conseguir ter um core, que a gente chama de core forte. Se a gente consegue ter esse cinturão, essa powerhouse que a gente fala, essa casa de força mais forte, a gente vai conseguir com que a nossa coluna esteja mais estável. Então, assim, por isso que o LPF, ele atua tão bem para quem tem dor lombar, porque gera um fortalecimento muito grande dessa musculatura. E outra coisa, dói em exercícios infraabdominal, provavelmente porque você deve ter o abdômen mais fraco. E aí a Vanessa até entrou aqui, eu lembro, gente, a Vanessa, ela foi uma das primeiras fisioterapeutas que trabalhou comigo. E eu tinha uma dor lombar, eu lembro que ela ia me dar aula no Pilates, não sei se ela vai lembrar disso, ela ia me dar aula no Pilates, eu sempre reclamava, eu ia fazer abdominal, eu reclamava muito da lombar. E aí um dia ela me pegou e falou assim, não, você vai parar com essa dor na lombar.
E aí ela trabalhou o meu core de uma forma muito intensa para que a minha dor sumisse. E realmente, depois que ela trabalhou o meu core para me ajudar, porque como que eu ia dar aula de pilates com um core muito fraco? Eu nunca mais tive dor lombar. E aí o LPF faz justamente isso, ele vai trabalhar a sua musculatura da lombar, vai trabalhar o seu core para poder estabilizar, gerar uma força grande, né, que é o powerhouse que a gente chama na fisioterapia. E aí, com isso, com essa musculatura bem estabilizada, você provavelmente não vai ter dor. E outra coisa, a gente trabalha no LPF o tempo inteiro com crescimento axial, certinho? A gente não trabalha o tempo inteiro crescendo, que a gente chama de crescimento axial. A gente tende a separar as vértebras durante a prática, né? A nossa coluna, ela é dividida, viu, gente? Ó, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. E a coluna tem, né, tem os ossinhos, que são as vértebras, né? Cada região tem os ossinhos correspondentes, que são as vértebras, e entre as vértebras tem o disco intervertebral. Então, você tem uma vértebra aqui tem um disco e depois outra vértebra. E a gente trabalha fazendo a descompressão desse disco, a gente começa a separar, porque muitas vezes também a dor pode ser pela compressão, né? Então, ó, a gente começa a separar no LPF. O tempo inteiro a gente vai trabalhando, crescendo, separando. O tempo inteiro a gente trabalha esse crescimento axial, não é? O tempo inteiro é cresce, 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 cresce no LPF, que eu já ensinei nas outras lives. Então, a gente vai conseguir fazer com que haja uma descompressão do disco intervertebral dessa forma. E outra coisa, quando a gente faz o vácuo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que os órgãos da gente se movimente, se mobilize, e aí o abdômen, a musculatura do abdômen vai pressionar a musculatura da coluna. Vai começar a gerar uma pressão na coluna vertebral e em toda a musculatura. Essa pressão vai gerar uma força de reação. Então, quando existe a pressão, existe uma força de reação da outra musculatura, né, da musculatura de trás, e aí ela começa a ser trabalhada e a coluna começa a ser fortalecida. E por causa desse crescimento, dessa descompressão, a gente consegue fazer muitas das vezes, tá, gente? Mas a gente tem que pensar que cada caso é um caso, mas que muitas das vezes a gente consegue fazer com que o disco intervertebral, que é aquela famosa hérnia de disco, que é o discozinho para fora, volte para o lugar e se acomode de novo. E aí a gente separando as vértebras, a gente gera conforto para aquela dor, tá? Então, assim, o LPF faz tudo isso. Lá na primeira live eu falei, até no IGTV que eu gravei falando das principais dúvidas do LPF, eu falei um pouquinho sobre como que o LPF foi criado, né? E uma das técnicas que o LPF tem como base é o RPG e a yoga, né? E o RPG, que é a reeducação postural global dentro da fisioterapia, é uma técnica muito fina, muito apurada, muito assim, bem estudada, aonde a gente, como fisioterapeuta, consegue fazer uma reeducação da sua postura e um realinhamento das suas vértebras. Então, assim, o LPF tem base lá, tem posturas muito semelhantes com as posturas que a gente trabalha no RPG, por isso que ele é tão fantástico. Então, gente, vamos para a prática? Eu vou fazer hoje, dar continuidade, né? Nós já passamos assim para as posturas deitado e eu vou dar continuidade a essas posturas deitado. Vocês prestem atenção e se tiver alguma dúvida eu esclareço no final, pode ser? Bom, lembra lá, ó, na primeira aula, a separação? Ó, a gente vai separar, inclinar o eixo, puxa o ar, solta, puxa, lembra, gente, olha isso aqui, essa respiração, ó, a ins não pode ser curtinha, tá, ó, não pode ser uma ins curtinha, olha aqui, a inspiração, olha, viu a minha costela subindo? Então é isso que vocês precisam treinar, tá?
Então, ó, continua daquele mesmo jeito, viu, gente? 3 vezes, um vácuo, repete 3 vezes, passa para a próxima postura. Todas as posturas têm nome, eu só não estou falando os nomes delas aqui na live para vocês não ficarem confusos, tá? Se vocês quiserem ir mandando alguma dúvida, vocês podem mandar, que o Charles está aqui perto de mim, ele vai me falando, tá? Puxa o ar, solta. Puxou, soltou, puxou, soltou. E outra coisa, pensa sempre. Fez o vácuo? Continua puxando ele. Tá? Eu só não vou ficar passando 3 em 3 para poder dar tempo de passar as posturas novas. Encaixa aqui. Lembra sempre da ativação do serrátil, tá? Ativa bem o serrátil, força para empurrar a perna, força com o cotovelo para fora. Ó, mão aqui embaixo, tá? Não esquece, nessa postura a gente vai fazer 3 também. Faz a postura ajoelhado. Aqui, como a gente já tá começando a passar mais posturas, vocês vão escolher se vocês querem fazer a postura ajoelhada aqui, aqui ou aqui, tá? Vocês podem escolher. Não precisa fazer as 3. Fazer de lado. Vou fazer. Me virar de lado. Olha, a passagem enrola, 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 chegou aqui. Aqui, vocês têm que lembra lá, ó, das outras lives, de não perder na coluna lombar, tá? Então, o bumbum não pode empinar e não pode retrair. Não pode fazer retroversão e nem antiversão da pelve, a gente tem que manter ela neutra, tá? E aqui, ó, a torácica, a gente faz de conta, ó, que vai fazer isso aqui, ó, mandar a coluna lá no teto. Olha no meio da sua perna, seu olhar tem que estar lá no meio da sua perna, ó. Você vai fazer 3 aqui, tá? E aí, depois que fizer 3 vácuos aqui, vocês vão começar a fazer a passagem, tá? Para passar para sentado, tem que dar 3 respirações. São sempre 3 vácuos, tá? Tem esses 3 passos, vocês não podem pular eles de jeito nenhum. Então, aqui, ó, os 3 passos. Estou aqui, puxo o ar, solto, puxo, solto, puxo, solto. Vou fazer o vácuo e cruzar meus pés lá atrás e separar meus joelhos. Então, ó.
vácuo e vou trazer minha mão. Agora, nesse ponto, vocês vão começar a fazer essa movimentação em vácuo, tá bom? Ó. Terceira passagem. Faz o vácuo e senta. E eu vou chegar pra frente. Então, ó, fiz o vácuo sentada, tá? Aí, vocês vão escolher também. Ou eu vou ficar com a mão encaixada aqui na perna, ou eu vou fazer aqui, ou eu vou jogar lá em cima, tá? Aí vocês podem escolher. As três faz com as pernas cruzadas? Oi? As três é com as pernas cruzadas? As três é com as pernas só em contraapoio. E só depois que você vai fazer a passagem em 3 passos, que é esses 3 passos que eu fiz agora. Faz 3 aqui também. E vem para essa postura. Lembra, ó, da aula anterior? Vai fazer 3 aqui também e vai deitar. Aqui a gente vai colocar, deitou aqui, já traz o braço aqui, viu, gente? O braço não pode descansar. A contração do serrátil, ela tem que acontecer o tempo inteiro. O braço não descansa, ele não descansa. Então, ó, ativa a musculatura do serrátil, que é jogando o cotovelinho pra fora, empurrando a mão. Deixa eu só descer aqui pra vocês verem a mão. Aqui, ó. Olha aqui, ó, a mão. Tá assim, ó, tá? Ó, empurra a mão. E traz a perna, ó, em rotação, tá? Externa. Calcanhar apoiado. É muito importante nessa elevação pélvica ter só o calcanhar apoiado, tá? Aqui, ó. Só o calcanhar, olha. Só o meu calcanhar que apoia. Faço 3 aqui também, tá? O vácuo vai acontecer 3 vezes com a pelve no chão e 3 vezes com a pelve lá em cima, variando, alternando. Fiz uma aqui, subi, fiz uma aqui. E assim vai, até dar 3 e 3, tá? Agora, essa posição, nós vamos, ó, esticar a perna, mas o joelho vai ficar um pouquinho dobrado, que a gente chama de semiflexionado. E a mão vai voltar aqui, ó, para a altura da crista ilíaca. E aqui nós vamos trabalhar também 3 vezes. Lembra sempre que o queixo não pode fazer assim, tá? Você tem que olhar retinho. Agora traz a mão na altura do peito, tá? Não pode ser pra cima nem pra baixo, ó. Na altura do peito, empurrando o teto com as mãos e fazendo força com os braços pra fora.
vez, vai subir as mãos, tá? Aqui, gente, o que acontece muitas vezes com as minhas alunas? Elas aproximam o joelho. Não pode o tempo inteiro, sabe aquela distância de um palmo? Vocês precisam deixar essa distância, tá? O joelho sempre flexionado, um palmo de distância um do outro. E outra coisa, aqui, ó, vocês não podem empinar o bumbum assim, tá? E não pode achatar a lombar encostando ela no chão. Vocês achem um ponto neutro. Eu sempre falo para poder pegar o ossinho, que é o cóccix, que é esse último ossinho da coluna, e aí você vai equilibrar ele no chão. A hora que você sentir ele, você tá na postura neutra. Não pode dar o buracão e não pode apertar. Os pés estão só os calcanhares? Os pés estão só os calcanhares, tá? O tempo inteiro só os calcanhares encostam. E nessa postura e na postura da ponte também, tá? Aí, ó, subiu o braço, nesse momento agora, olha aqui, ó, o braço não vai descansar, ele vai estar longe do chão, tá? Ele só desce na ponte, naquela elevação pélvica. Aqui, ele não vai pro chão, não descansa, tá? Eu vou chegar um pouquinho para trás, só para vocês verem os meus pés, tá? Olha, aqui, ó, o pé vai ficar assim, ó. Tá dando pra ver, não tá? Vocês vão puxar o dedão no sentido da canela, tá? Porque aqui vocês trabalham a musculatura posterior da coxa. Ativa toda a musculatura e toda a cadeia posterior. E aí, com os braços lá em cima, vão trabalhar também 3 respirações e 3 vácuos. Vão trabalhar também 3. Por hoje é só. E amanhã a gente vai finalizar essas... Só vestir blusa que eu fico morrendo de frio. Gente, vocês conseguiram notar a diferença do meu abdômen lá na primeira live e pra agora? Com a intensificação da prática? Licença, Meg. Eu peço licença até pra cachorro, gente. Tadinha, né? Tem que pedir. Né, Meg? Deitou na minha cadeira. É a Meg de vestido, gente. Olha aqui a Meg. É a Meg. É a Meg. Então, gente, o que eu tava falando, né? A gente finalizou aqui as posturas de hoje, porque eu não vou passar a última postura, vou deixar pra mim passar amanhã, porque ela é um pouquinho complicada, porque tem uma questão de cruzar braço e cruzar a mão, tá? Cruzar as mãos e cruzar os pés. Até a Jussara falou hoje comigo lá na clínica, como que ela notou a diferença do meu abdômen. Não tem jeito, gente. LPF é vida, LPF é tudo, precisa de disciplina, precisa de muita força de vontade para fazer, mesmo todos os dias, mas assim, muda incrivelmente. Amanhã eu vou estar ensinando para vocês como que a última postura, assim, do nível 1, tá? E o que acontece? Vocês têm alguma dúvida sobre as posturas de hoje? Deu pra entender direitinho a questão das mãos? Ai, mas seu sonho pode ser real, não é difícil não. A questão das mãos, a questão dos pés, vocês entenderam direitinho? Que é só o calcanhar que apoia, a pontinha dos dedos você puxa na direção da canela. Deu pra entender, não deu? Vocês têm alguma dúvida? Não? Gente, o que acontece? Eu quero contar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que ontem eu falei que eu consegui a mentoria com a Elisa, a mentoria top demais com ela, que ela emagreceu 55 quilos e tudo mais? Então, tem mais uma surpresa. Eu consegui com a Cíntia. A Cíntia é uma psicóloga fantástica. Ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental e ela trabalha muito a questão da alimentação e dos hábitos saudáveis, sabe? Como manter hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, como fazer escolhas saudáveis, como manter uma rotina saudável. A Cíntia trabalha muito isso. E aí, ela vai dar para vocês também uma mentoria falando sobre a mentoria dela, falando sobre assim,
como você deixar, são os 3 passos para você deixar de comer só pelo emocional, sabe? E assim, ela é muito fantástica, ela é um amor de pessoa, eu sou apaixonada com ela e ela vai estar dando isso pra vocês também. Deixa eu ver a dúvida. A dúvida vai vir quando começar a praticar. Então, agora outra coisa que eu queria contar. Tem muita gente, inclusive amanhã vem uma paciente de fora pra fazer aula comigo. E aí tem muita gente... deixa eu só ver. Na postura com o quadril alto, os braços repousam no chão, próximo à cabeça. Isso, os braços ficam aqui, ó, tá? E aí, quando você tá deitado, que faz toda aquela postura aqui, aqui e aqui, os braços ficam aqui também, só que eles não repousam no chão. O que eu quero contar pra vocês? Então, tem muita gente me mandando mensagem, me mandando direct, me perguntando no WhatsApp se haveria possibilidade de fazer aula comigo. Quem é paciente meu sabe que a minha agenda é bem garrada, graças a Deus. Desde que eu formei, minha agenda sempre foi muito garrada, sempre foi muito difícil arrumar horário e tudo mais. E quando o paciente de fora fica mais difícil ainda, né? E não é todo mundo que pode sair de outra cidade para poder vir aqui fazer as aulas comigo. E aí, o que eu pensei? Eu vou estar disponibilizando horários na minha agenda para poder fazer essas aulas online comigo. Então, a gente amanhã vai estar liberando isso para vocês. As aulas serão entregues pelo Zoom, vai ser muito bacana. São aulas ao vivo, entregues pelo Zoom, onde eu vou poder corrigir vocês e vocês vão poder me ver e eu ver vocês. A gente vai ter essa troca mais gostosa para quem quiser. Aí muitas pessoas até me perguntaram assim, Jéssica, mas quanto que isso custa? Gente, hoje uma aula comigo, uma aula de LPF comigo, custa de 70 a 80 reais na clínica, uma única aula. Amor, quanto que dá no mês? A gente faz duas por semana. Faz a conta pra mim. Vai, amor, rápido. 720. Quanto? 720. 720. 720 reais, mais ou menos, que dá por mês. Aí a gente tem alguns pacotes que a gente dá de desconto e tal, mas em média uma aula comigo, um mês comigo sai a 720 reais. E aí, o que acontece? Eu vou fazer um pacote de 3 meses para vocês e o preço eu vou revelar só amanhã, só que vai ficar muito, muito, muito em conta. Gente, 3 meses fazendo aula comigo pelo Zoom não vai chegar ao preço, não vai chegar nem ao preço de um mês. Nem ao preço de um mês, juro pra vocês, gente, vai ficar muito top. E fora isso, vocês vão ter vários bônus especiais. E tem um outro bônus que tá quase confirmado, com um coach top, que vocês vão ter aula com ele e vocês não acreditam, ele é fantástico. Então, pra quem for comprar essas aulas que eu vou disponibilizar, vão ser pouquíssimas vagas, e quem for comprar... Vocês vão ver que vai ter direito às aulas de mentoria com a Elisa, a aula de mentoria com a Elisa, a mentoria com a Cíntia e ainda tem aí esse coach que eu vou contar depois pra vocês e vai ser assim muito bom. Então assim, é uma forma da gente poder continuar esse trabalho, porque tem muita mulher que gostou muito, não sei se vocês gostaram da ideia, mas é uma forma assim da gente continuar esse trabalho com a comodidade de não sair de casa, né? Eu vou deixar, pode deixar, Adri. E assim, com preço muito legal, né? Porque você paga um mês de LPF a faixa de 700 reais, porque tem os pacotes, às vezes sai um pouquinho, né, mais caro ou um pouquinho mais barato, mas aí vocês vão fazer as aulas comigo durante 3 meses, que é o tempo suficiente para mim ensinar vocês nível 1, nível 2 e nível 3. Isso vocês vão poder fazer, né, pro resto da vida de vocês, é um aprendizado pro resto da vida e vocês vão fazer 3 meses e vocês vão ver. Não vou contar agora, não vou contar, mas vai sair muito barato mesmo, juro pra vocês. Vai sair com um preço assim, ó, top, pra gente continuar, porque eu gostei demais de estar com vocês. Então, gente, tem alguma dúvida sobre a prática de hoje? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Que se vocês tiverem, eu posso esclarecer. Gente, e o desconto que eu vou dar
vai só pro pessoal que tá lá no grupo, viu? Só lá no grupo. Eu conto o preço ou não conto? Não, vou contar não, vocês têm que estar lá no grupo pra poder ver. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida, tá? Clica lá no link, tá na minha bio, entra no grupo. E quem já tá no meu grupo, qualquer dúvida, a gente continua o papo lá. Deixa eu ver. Ah, não, melhora demais a dor nas costas. Gente, não tem nada pior, né, do que trabalhar com dor nas costas ou ficar o dia inteiro com dor nas costas. Então, gente, a gente vai terminando por aqui. Amanhã a gente vai passar pro último passo, tá? Vocês não percam, porque é o último passo do LPF nível 1 e vocês vão gostar muito. É uma postura que é a melhor postura para diástase, é essa que eu vou passar, porque ela vai trabalhar o sistema miofascial com uma forma torcida e, né, que a gente trabalha a face torcendo ela e é onde ativa mais a musculatura que vai fazer isso aqui, ó, com a diástase, tá? É a forma que a gente vai conseguir fazer com que o reto se aproxime. Então, é isso aí. E pode entrar no meu grupo ainda. Quem não entrou no grupo, pode entrar lá, que o link tá na bio. Entra porque o desconto vai só pro meu grupo, chama as amigas de vocês, porque o preço vai ser muito top. E outra coisa, tem os bônus especiais. E tem muito bônus especial que vai vir por aí, viu? Vamos todo mundo mudar um pouquinho, olhar pra gente, cuidar da gente. É a hora de você escolher de você escolher a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Porque se você não olha pra você e não cuida de você, você não consegue cuidar do seu marido bem, do seu namorado, das suas amigas, da sua família, dos seus pais, dos seus filhos. Então você tem que estar bem com você. Gente, tchau, tchau. Boa noite.